No coração de nosso mundo, ocultos nas névoas do tempo, repousam os enigmas mais ancestrais e extraordinários, que desafiam a compreensão humana. Nossa jornada rumo ao desconhecido nos leva à herança de nossos antigos ancestrais, que ao desaparecerem, deixaram complexos mistérios para trás, muitos dos quais permanecem ocultos até os dias de hoje. Neste épico documentário, embarcaremos em uma jornada única para desvendar os segredos enterrados no passado distante, lançando luz sobre o que permanece nas sombras da história. Então já vai deixando seu like e se inscreva no canal, que o vídeo de hoje só está começando. Há mais de 4.000 anos, no Antigo Egito, surgiu um novo pigmento que hoje chamamos de azul egípcio. Originalmente, foi concebido para adornar uma coroa famosa, que decorava uma majestosa estátua de Nefertiti. Porém, há muito mais neste pigmento do que apenas uma bela cor. Este deslumbrante tom de azul não apenas embeleza, mas também tem o poder de reduzir o consumo de energia e amplificar a saída de energia solar, quando aplicado de maneira adequada. Em 2020, uma equipe de pesquisadores alemães utilizou o azul egípcio para criar inovadoras lâminas nanométricas para imagens infravermelhas. Conhecido em termos técnicos como silicato de cálcio e cobre, o azul egípcio é considerado um dos primeiros pigmentos artificiais já produzidos pelas mãos humanas. Foi uma escolha exuberante no período do Novo Reino, adornando desde majestosas estátuas até imponentes sarcófagos. Quando uma fina camada é retirada de um grão desse pigmento, é possível criar uma lâmina nanométrica, 100.000 vezes mais fina que um fio de cabelo humano, com propriedades ideais para imagens óticas. Agora sabemos que essa substância ancestral pode estar prestes a inaugurar uma nova e emocionante era da microscopia. O manto dourado é outra maravilha da natureza. Este manto extraordinário é confeccionado com a seda de mais de 1 milhão de aranhas douradas, representando o maior pedaço de tecido já produzido, a partir da produção de seda de aranha dourada ou de suas teias. Sua estreia aconteceu em 2009, deixando o mundo maravilhado. A criação deste manto foi o resultado de uma colaboração épica entre o historiador de arte britânico, Simon Pearce, e seu visionário parceiro de negócios americano, Nicholas Godley. Foram 5 anos de dedicação incansável, e aproximadamente $400 mil investidos, para dar vida a essa obra-prima. Pearce se inspirou na história de um missionário jesuíta francês, que no século XIX, tentou realizar um feito semelhante, porém sem sucesso. O que diferenciou Pearce e Godley foi o uso de uma máquina especial que permitia a extração de seda de 24 aranhas simultaneamente, sem causar danos aos pequenos aracnídeos. Um detalhe fascinante é que todas as aranhas foram gentilmente devolvidas à natureza, assim que seu trabalho foi concluído, sem qualquer dano. O resultado é uma peça de roupa notável, não apenas por sua beleza, mas também por sua força, leveza, finura e flexibilidade incomparáveis. Se a produção do material base fosse mais acessível, o potencial de aplicação desse tecido seria verdadeiramente ilimitado. Não estamos propensos a apontar para algo aparentemente miraculoso e afirmar com certeza que foram alienígenas os responsáveis, mas ao contemplar o disco genético, a pergunta inevitável surge: será que teve a intervenção de seres extraterrestres? Este disco esculpido em medita é leve e tem menos de 1 pé de diâmetro, mas é adornado com entalhes de uma complexidade tão extraordinária que um microscópio se faz necessário para apreciar o que eles representam. De um lado, o disco revela o processo de nascimento humano, desde a jornada do espermatozoide até a formação do feto e, por fim, até o óvulo. No entanto, 2 enigmas intrigantes permeiam esse artefato.
O primeiro desafio reside na concepção de entalhes minuciosos em uma escala microscópica, algo que à época da criação do disco deveria ser considerado impossível sem o auxílio de um microscópio. O segundo enigma é a presença de informações tão detalhadas sobre o desenvolvimento fetal, informações que não deveriam estar disponíveis para a humanidade, na época em que esse disco foi esculpido, cerca de 6.000 anos atrás. Embora tenha sido descoberto na Colômbia, o estilo e o design do disco não se assemelham a nenhuma sociedade pré-colombiana conhecida. Uma serpente vagueia em toda a borda externa do disco, e um orifício central sugere que talvez fosse destinado a ser girado, como um disco de vinil. Agora nos resta a pergunta: será uma fraude, ou um legado de uma civilização avançada, agora esquecida pelos registros históricos? Pumapunku, na Bolívia, já é um dos locais antigos mais misteriosos do mundo. Se você está familiarizado com arqueologia e história antiga, você pode já saber sobre isso. De longe, a coisa mais misteriosa sobre este complexo, templo antigo, perto de Tiwanaku, é a forma como todos os seus enormes blocos de pedra megalíticos se encaixam tão perfeitamente, sem argamassa alguma. Eles se encaixam tão firmemente que você não pode nem passar uma lâmina de barbear entre onde as pedras se encontram. Se não soubéssemos melhor, diríamos que foram criados por uma máquina. Isso certamente explicaria por que e como há tantos furos de perfuração precisos nas pedras. No entanto, Pumapunku foi construído há mais de 1.000 anos atrás. Não sabemos qual civilização construiu o local, mas sabemos que eles não tinham um sistema de escrita. Como é possível que eles tenham feito tudo isso sem tecnologia avançada? Pessoas sofisticadas o suficiente para realizar isso deveriam ter se tornado a cultura dominante na região, mas em vez disso, parece que desapareceram completamente. É um mistério total, e não esperamos que seja resolvido em breve. Quando um fazendeiro começou a cavar em seu campo, na ilha de Shika, no Japão, tudo o que ele queria era consertar uma vala de irrigação. Quando sua pá atingiu uma coleção de pedras pesadas, ele inicialmente ficou irritado por estarem em seu caminho. Mas quando olhou para elas corretamente, percebeu que as pedras haviam sido dispostas como uma caixa, para algo completamente diferente. Levantando as pedras uma a uma, eventualmente ele revelou o tesouro de ouro maciço, que agora é conhecido no mundo como o selo do rei Diná. A origem exata do objeto decorativo é desconhecida, mas a história mais comumente aceita é que seja um artefato antigo chinês, apresentado como presente ao enviado japonês, pelo imperador Guangwu, da dinastia Han, no ano 57. A data antiga seria consistente com os 5 símbolos entalhados na superfície do selo, que o identificam não apenas como selo do rei Diná, mas também que o rei Diná governa o estado Diva, que era o antigo nome do Japão, quando estava sob o controle da dinastia Han. Como ele acabou enterrado em um campo muitos séculos depois, é uma pergunta para a qual não temos resposta. Em 1897, a estátua agora conhecida como a Dama de Elche apareceu da noite para o dia, em uma propriedade privada, em Valência, na Espanha. Ninguém sabe como ela chegou lá, e ela não estava lá no dia anterior à sua descoberta. Por causa de sua boa condição, inicialmente, acreditou-se que a estátua era nova, e poderia ter sido destinada como presente. No entanto, rapidamente se descobriu que era uma urna funerária antiga, que continha as cinzas de um corpo humano, cremado há cerca de 2.500 anos atrás. A estátua em si também tem cerca dessa idade, levantando questões sobre onde ela esteve, nos 2.400 anos, antes de sua repentina e dramática aparição, em Valência. Agora está em exibição pública, em Madrid, onde uma série de rumores e superstições se acumularam ao seu redor. Algumas pessoas até dizem que
que se você olhar para os seus penetrantes olhos por muito tempo, você enlouquecerá. Não temos certeza disso, mas sugerimos que você não olhe muito para essas imagens, apenas por precaução. Durante o auge do poder do exército romano, podemos imaginar que ser atacado por seus soldados já era uma experiência ruim o suficiente, sem ser psicologicamente atormentado ao mesmo tempo. Por outro lado, a guerra psicológica pode ter sido uma das razões pelas quais os romanos foram tão bem-sucedidos. Eles não apenas queriam derrotar você fisicamente, mas também quebrar você mentalmente. Para fazer isso, eles usavam armas não convencionais como estas, suas pedras assobiadoras, projetadas para fazer barulho, enquanto voavam em sua direção. Há cerca de 1800 anos atrás, o conjunto mais recente de pedras assobiadoras foi encontrado em Lockerbie, na Escócia, em agosto de 2021. Os pequenos buracos perfurados em cada uma das pedras serviam a um propósito duplo. Primeiro, tornar as lesões piores, devido ao seu efeito compressivo no impacto, e segundo, fazer um barulho terrível, à medida que milhares delas assobiavam pelo ar ao mesmo tempo. Dizem que o barulho aterrorizava as tribos nativas escocesas, quando enfrentavam os romanos no campo de batalha. Houve uma enorme batalha entre os escoceses e os romanos, nas proximidades de Burns Walk Hill, durante o segundo século, e essas pedras quase certamente são remanescentes dessa batalha. Não há uma resposta correta para a pergunta de qual é a cor do copo kirguiz. Isso pode depender de qual direção você o observa e de como ele está iluminado no momento em que você está olhando. Essa curiosidade, com 1600 anos, tem intrigado e fascinado todos aqueles que a viram por séculos. O copo foi feito usando vidro dicróico, que pode refletir partículas de luz de várias maneiras diferentes. Se uma luz for projetada por trás do vidro, ele parecerá verde, mas se a luz for projetada diretamente na frente dele, a cor se torna vermelha. É quase certo que a pessoa que o fez entendia os princípios do vidro que estavam usando, mesmo que não soubesse por que ele se comportava daquela maneira. Arqueólogos nunca encontraram nada semelhante a isso, o que talvez não seja surpresa, dada a delicadeza do copo. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de que apenas um antigo artesão romano tenha entendido o potencial do vidro e como fazer coisas bonitas com ele. A gigante Nora de Rama se parece muito com um tipo de roda gigante que você pode ver em um parque de diversões, mas é muito mais antiga e impressionante do que um simples brinquedo de parque. Em vez de ser um brinquedo, é uma roda d'água. O que a torna incomum é que as rodas d'água não se tornaram populares até o século XVI. Essas rodas d'água foram construídas em Rama, na Síria, há 2500 anos. Dizer que elas estavam um pouco à frente de seu tempo seria um eufemismo. 17 dessas rodas ainda estão de pé até hoje, embora houvesse mais, antes da guerra civil e da instabilidade, afetarem a região. É possível que elas sejam ainda mais antigas do que 2500 anos. Sabemos que elas existiam no ano 469 a.C., porque são mencionadas em um mosaico na cidade de Apameia, criado naquele ano. Mas nada nos diz que elas não eram antigas naquela época. Essa invenção forneceu água fresca e segura para as pessoas de Rama beberem em uma época em que o conceito de irrigação nem sequer existia em muitos dos territórios circundantes. Elas são tão antigas que ninguém sabe quem as inventou ou de onde veio a ideia. A existência do fogo grego é um fato histórico estabelecido. Sabemos que ele foi usado contra os inimigos do Império Bizantino, em Constantinopla, em 673. Registros da época afirmam que o fogo era tão poderoso que até se espalhava pela superfície da água, passando de navio para navio,
e causando estragos e terror. Era basicamente o ancestral antigo do lança-chamas moderno. O segredo de como fazer o fogo grego era guardado com ciúmes pelos bizantinos, com boa razão. Era o pilar de seu sucesso militar e lhes dava uma grande vantagem contra qualquer oponente. Quando o império deles eventualmente caiu, eles levaram o segredo consigo. Todos os seus contemporâneos tentaram criar sua própria versão do fogo grego, e todos falharam. Mesmo agora, os cientistas não têm certeza 100% do que ele era feito. Provavelmente, teria sido impossível sem alguma combinação de cal rápida, enxofre e fosfeto, mas outros ingredientes também seriam necessários, e talvez nunca saibamos quais eram. Talvez seja melhor que nunca descobramos. O mundo não precisa de mais uma arma de destruição em massa. O motor a vapor é visto como a inovação que tornou possível a viagem de trem durante o século XIX, mas não havia nada de novo na tecnologia que impulsionava esses primeiros trens. Você pode traçar a existência do motor a vapor até a Eolípila, mais conhecida como o motor de Heron, de Alexandria, por conta do fato de ter sido inventado por um herói de Alexandria. A história pode dar muito crédito a Heron, embora ele tenha finalizado seu projeto durante o primeiro século, com base em trabalhos anteriores, realizados por Ctesibios, mais de 100 anos antes. O motor esférico de Heron é operado pela fervura da água sob uma esfera de aço, que gira em seu eixo, à medida que o vapor começa a sair de bocais colocados em lados opostos da esfera. Heron trabalhou em seu projeto ao longo do tempo, e eventualmente encontrou uma maneira de ferver a água dentro da esfera, em vez de externamente. Heron estava à frente de seu tempo. Ele não conseguiu encontrar um propósito prático para seu motor, então eventualmente se cansou dele. Levou Tacovaldem, olhando para o trabalho de Heron, com olhos frescos, 1600 anos depois, para que algo que se parece mais com um motor a vapor moderno começasse a tomar forma, o que levou à invenção do trem a vapor, na Inglaterra, 100 anos depois disso. O manuscrito de Voynich é uma elaborada brincadeira prática, ou uma mensagem para a humanidade, escrita em um código que ninguém consegue traduzir? Acadêmicos têm debatido essa questão, desde que o manuscrito foi encontrado em Roma, em 1912, e ainda não chegaram a uma conclusão. Embora haja muitas pessoas que acreditam que seja uma falsificação ou uma piada, a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, está suficientemente convencida de sua autenticidade para mantê-lo na Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos, BEINEC. A história do manuscrito antes de sua descoberta, em 1912, é desconhecida, mas a datação por radiocarbono das páginas em que foi escrito sugere que ele tem origem no século XV. O livro tem 240 páginas e está repleto de ilustrações misteriosas. As ilustrações provavelmente fariam sentido para qualquer pessoa que pudesse ler o texto, mas infelizmente ninguém consegue. O autor desconhecido do manuscrito de Voynich até forneceu um código para o texto, mas, ou o código não funciona, ou os acadêmicos que o estudaram não o compreendem corretamente. Os tópicos abordados no texto são amplos e variados. Em uma página, você pode ver uma imagem detalhada de uma flor, mas na próxima, pode haver um desenho de um vestido, ou de um par de sapatos. Isso pode ser apenas um guia de casa e moda, do século XV, mas, nesse caso, qual seria o objetivo de codificá-lo? É meio estranho, não acha? Então é isso. Qual artefato antigo te deixou mais intrigado? Deixe nos comentários. E também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!